Sanitary Vanity e a solução Veneta para os problemas de segurança do Brasil. Será que vale a pena a gente ver como funcionava lá com os Vênetos? E creio não somente com os Vênetos, porém de uma forma muito particular, os Vênetos tiveram um grande domínio desse sistema de segurança na Idade Média, durante todo o período da Idade Média, e não só lá, mas também no Renascimento, enfim, até muito pouco tempo atrás, aí, antes da invasão napoleônica. Vamos ver como é que funcionava isso, se isso talvez tenha alguma equivalência com o Brasil e se isso poderia algum dia funcionar aqui também. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lengoamar e já te convido para ficar, né, para curtir o vídeo, para se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações, porque caso contrário você não recebe as notificações do canal e também faz parte lá do nosso grupo no WhatsApp, que é o grupo onde você consegue receber também os vídeos que vão aqui, né, para o YouTube. Primeiro a gente precisa retornar um pouco lá para o sistema da República de Veneza, claro, né, pessoal, o sistema da República de Veneza, quando a gente fala sobre segurança, ele não era um sistema esquematizado como nós temos hoje na nossa civilização. Para dizer a verdade, nós já falamos alguma coisa sobre a nobreza da República de Veneza, né? A gente já falou um pouco sobre a aristocracia e como era o governo dos Vênetos. Era um governo, claro, monarquista / aristocrático. Então esse era o conceito de república que eles tinham, e certamente existia o maior conselho, existia o conselho e o menor conselho, que era o menor conselho aquele pautado também pelas argumentações da plebe, ou seja, do povo, né? O povo também tinha o direito de se manifestar ali por seus representantes, por meio através do menor conselho, e o maior conselho, sim, a casa, como se fosse o senado daqueles que eram os mais importantes das famílias, ou pelo menos as famílias e os representantes das famílias apostólicas, aquelas que construíram Veneza, e por ser Veneza o princípio da nossa república, da República de Veneza, obviamente, então seriam as famílias mais importantes da aristocracia vêneta. A partir desse momento, sabendo mais ou menos como funciona, mas né, não totalmente, para você saber, você tem que também entrar aí no meu curso lá de língua vêneta, que daí eu especifico melhor, tem uma aula que é só sobre isso daqui. Mas só que era um sistema muito complexo, fica difícil da gente falar sobre ele aqui. Mas a base que eu tenho aqui para passar para vocês é mais ou menos isso. Então ele era um sistema todo muito complexo, bem quebrado, geralmente justificava-se para evitar tiranias. Claro, ao decorrer da história vêneta, principalmente no início, tivemos algumas famílias de doges que elegeram, na verdade, doges, e que essas famílias caíram, digamos, na tentação de querer alguma coisa com uma base de dinastia, né, para perpetuar a sua família no poder e não repassar o poder para outras famílias, ou seja, não haveria mais uma eleição, assim, aquele sistema de dinastia mesmo. Isso nunca conseguiu vigorar, porque, querendo ou não, sempre se manteve esse preceito que a República de Veneza permaneceria sendo uma república e sim que o governo deveria alterar, né, por meio da escolha dos melhores no meio da aristocracia ali. E isso foi o que aconteceu durante boa parte do tempo, na verdade, durante todo o tempo em que a Sereníssima República de Veneza existiu. A partir desse momento, é claro que nós temos que ver que essas influências de governo acabavam surgindo, respingando também, né, em outros modos da vida pública ou também da vida privada. Portanto, aqui nós vamos ter que, quando falamos sobre segurança na Idade Média e segurança na República de Veneza, isso recai um pouco mais também na vida privada. Eu preciso alertá-los, antes da gente chegar para a segurança, eu preciso alertá-los também de algo que eu já falei para vocês num vídeo específico, que diferente dos outros locais, outras pátrias, a República de Veneza tinha um sistema de nobreza que não era simplesmente, digamos, você vai ascender o título de um nobre somente se você, enfim, lutar numa batalha, conquistar ou defender um local. Isso também existia na República de Veneza, mas não era apenas desse modo que você ganhava um título de nobreza na República de Veneza. Esse, com certeza, era um dos principais modos de se ganhar um título de nobreza, a conquista e a defesa do seu território, mas existia um outro modo também de você conquistar um território e defendê-lo, que era o modo privado. Eu já falei aqui, existia esse Estado empreendedor. A República
República de Veneza era sim um estado empreendedor, um estado da aristocracia, que todas as pessoas da aristocracia eram empreendedores. E aí então eles valorizavam o empreendimento dentro da República de Veneza. O que acontece é que em um vilarejo, muitas vezes, quando você estuda a história vêneta, você vê que algumas, né, das famílias mais poderosas que tivemos na República de Veneza, que conseguiram ascender à nobreza, foram famílias que começaram a produzir, por exemplo, sabão. Né? Começaram a produzir sabão e foram produzindo em alta escala, e aquilo era muito demandado, fez um enorme, forte sucesso comercial. Mas não só um sucesso comercial, como exportar para fora e assim por diante, mas também preveniu a fome, por exemplo, né? Construiu muito, agregou muitos vilarejos ao entorno daquela indústria de sabão. Eu estou citando porque era uma das indústrias existentes e, na verdade, tivemos uma família conhecida que ascendeu à nobreza que foi por conta da indústria de sabão, mas não só eles, muitas outras também. E, portanto, a partir desse momento, essa família teve um poder de agregar os diversos vilarejos e também fazer com que esses vilarejos se tornassem muitas vezes cidades, essas cidades crescessem e essas cidades começassem a demandar uma estrutura muito maior do que aquele pequeno vilarejo, e tudo isso cresceu por conta daquela família, né? Daquela família que montou aquela indústria, aquela atividade ali de se produzir sabão. Então, praticamente, o vilarejo inteiro dependia daquela indústria, daquela família, né? Então, a família era responsável, em primeiro lugar, por cuidar das pessoas daquela região, porque eles davam o sustento das pessoas. Sendo assim, eram conhecidos eles também por manter aquele local, e logo mais eles iriam ascender à nobreza. Isso daqui vem muito de Roma Antiga, né? Da cultura da Roma Antiga. Roma era o quê? Você era reconhecido pelo número de pessoas que você tinha abaixo de você, ou seja, você podia começar como, eu vou citar um exemplo, como um pai de família, você tem seus diversos filhos ali, né? O marido e a esposa ali tinham o papel e tal, de rei e rainha, e aí você tinha os filhos. Então, era muito comum ter muitos filhos, e aí, após disso, os homens, principalmente, ascendiam a carreira militar e começavam a cuidar de a prisão, né? Aqueles soldados que cuidavam dos apenados, e aí depois ia crescendo, até que chegava num cargo muito grande. Quanto mais você conseguisse coordenar e liderar, essa era a sua estrada da carreira. E isso não era diferente, isso ficou, querendo ou não, né, ficou na cultura também da República de Veneza. Então, se você conseguisse, quanto maior o número que você conseguisse agregar, cuidar, né, de pessoas, como acontecia ali, você teria potencial de ascender à nobreza. E isso ocorreu com várias dessas pessoas. E nós estamos nos aproximando da segurança. A partir desse momento, essas pessoas eram conhecidas por senhores, por nobres. Gentilomo em Vêneto é nobre, gentilomo é nobre em Vêneto, tá bom? Não é nobile, nobile é italiano, é gentilomo em Vêneto. Quando você se tornava um gentilomo, ou seja, um nobre, você era chamado de senhor. Senhor, aquela canção popular, enfim, né? Veneziani gran signori, ou seja, venezianos, grandes senhores. Bom, porque eram nobres que haviam feito coisas importantes, não só indústrias, mas também títulos, enfim, haviam vencido guerras, batalhas. Aqui está todo mundo junto, né? Pessoas que coordenaram outras pessoas e que fizeram com que essas pessoas, de algum modo, prosperassem para o bem comum. A partir desse momento, então, os senhores, também os empresários, eram donos dessas terras, as quais eles haviam sido o embrião do desenvolvimento. Cabia a eles proteger essas terras. Não era assim, bom, vamos ter a polícia que é ligada ao Estado e a polícia vai lá e faz o seu trabalho, faz isso, faz aquilo, como funciona hoje. Então, nós tínhamos uma segurança que não era muito estatal, era uma segurança voltada para milícias. Isso daqui, percebam bem que, claro, eu já falei sobre a cultura romana, né, de quem comanda mais sempre vai estar, quem comanda mais pessoas vai estar sempre com um potencial muito
grande, né, para chegar até a nobreza. Porém, essa cultura das milícias ela é muito trazida na sua origem, é óbvio, né, para a Itália inteira. Acredita-se, principalmente no Vêneto, por conta dos bárbaros. O que eram os bárbaros? Os bárbaros não tinham exército, né, no seu fundamento, no seu DNA inicial, ali, eles não tinham exércitos, eles tinham muitas milícias. E essas milícias, elas simplesmente faziam pactos de não agressão e de união nos momentos críticos, quando eles precisavam atacar, enfim, um inimigo mais forte. E quando não tinha um inimigo mais forte, eles se atacavam entre si. Basicamente foi essa cultura que eles trouxeram para o Vêneto também, principalmente os lombardos, que eram germânicos. Então, basicamente, a questão da segurança, ela é vêneta, né? A questão da segurança vêneta, a gente consegue ver o modelo de origem muito nos bárbaros, principalmente nos lombardos. Significa que nós temos alguns feudos ali, né, de senhores, e esses feudos, obviamente, têm as suas milícias. E ai daquele que mexer com a milícia do outro, que vai dar problema. E, inclusive, várias guerras surgiam por causa disso, né? Essas milícias que surgiam voltadas para proteger, óbvio, né? Com um direito ali, porque era para proteger os seus vilarejos, as suas cidades, mas também poderia acontecer que, se a honra do outro fosse ofendida, que essas milícias brigassem em campo aberto e fizessem uma guerra em campo aberto. Aliás, isso era muito comum. Isso aqui realmente era uma cultura que foi constatada e que foi herdada dos bárbaros, dos germânicos. Os vênetos principalmente herdaram essa cultura dos germânicos, né? Os senhores e os seus guerreiros, e enfim, se resolvia desse jeito as coisas. Os romanos não tinham isso, né? Não tinham muito desse tipo de coisa aqui. Esse era o sistema de segurança dos vênetos. Não existia uma polícia estatal, sim, existiam alguns elementos de repressão estatal, mas não exatamente uma polícia como nós temos hoje. O poder, a força de guerreiros geralmente era ligada aos seus senhores e não ao Estado, ou seja, era uma segurança privada. Querendo ou não, a gente já consegue equiparar um pouco, não é a mesma coisa de jeito nenhum, por exemplo, aos monitoramentos privados que existem no Brasil, não só no Brasil, mas existem vários desses monitoramentos privados, onde bairros, quarteirões têm ali os seus monitoramentos. É claro que eles não têm força de polícia, eles têm força para controlar alguma coisa ou outra, para evitar um crime, um assalto, enfim. Você acha que esse sistema era eficaz? Porque pelo menos na República de Veneza as coisas funcionavam de uma forma ordeira, até mesmo porque existia um controle rígido ali da República de Veneza e não era simplesmente cada um querer se matar de qualquer jeito, era preciso também prestar contas por que uma guerra estava sendo alavancada e quais eram os propósitos e se isso era digno e quantas pessoas isso iria impactar. Você acha que esse sistema é melhor, é mais eficiente, esse sistema de equilíbrio de segurança da sociedade, que é uma segurança mais privada, voltado aos senhores? Eu já falei para vocês, Piazza dei Signori, Veneziani Gran Signore, justamente por isso, né? Eram pessoas que tinham o domínio principalmente da força e da nobreza, é claro. Ou você acredita que esse sistema policial que nós temos hoje, principalmente aqui no Brasil, ele funciona? Qual é melhor para você? O sistema feudal ou aquele que nós temos hoje aqui? Não deixa de comentar e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon.